Graça e paz, queridos. Que Deus te abençoe. Estamos aí no plano de leitura, de ordem cronológica, da leitura da Bíblia Sagrada. Estamos lendo o livro de Deuteronômio e hoje nós vamos dar continuidade no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Do capítulo de número 7 ao capítulo 12. Ontem, sexta-feira, não consegui fazer a gravação. E hoje é sábado, nós vamos então gravar os 2 dias, amém? Ontem, no capítulo 6, na quinta-feira, a qual foi lido, Deus estava chamando, Moisés estava chamando o povo de Israel à santidade, a buscar o Senhor, né? E agora no capítulo 7, nós vamos ver o privilégio que essa santidade traz para o povo, né? E vamos ver. Vamos ler, vamos descobrindo. O livro de Deuteronômio é um livro relativamente curto, vai até o capítulo 34, né? E nós vamos estar lendo aí e nós vamos terminar ele sábado que vem, né? Sábado que vem nós terminamos o livro de Deuteronômio. Uma semana aí de leitura desse livro maravilhoso, que é um resumão, né, das experiências do povo de Deus, dos israelitas ali no deserto. Amém? No capítulo 7, vamos ler, vamos orar. Pai, no nome de Jesus, eu te agradeço, peço a ti, Senhor, a sabedoria, peço a ti, Senhor, a revelação, peço a ti, Senhor, que as tuas escrituras, Senhor, venha nos moldar, nos aperfeiçoar, trazer temor ao nosso coração, e que o nome do Senhor venha ser glorificado em nossas vidas, desde agora e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Vamos lá. O privilégio da santidade. No capítulo 7 de Deuteronômio, quando o Senhor, seu Deus, os fizer entrar na terra que vocês em breve possuirão, ele removerá de diante de vocês muitas nações. Quer dizer, Deus iria remover. Não era o povo que iria remover. Não era o exército dos israelitas que iria remover as nações. Era o próprio Deus. Os hititas, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Essas 7 nações são mais numerosas e mais poderosas que vocês. Quando o Senhor seu Deus entregá-las em suas mãos e vocês a conquistarem, destruam-nas completamente. Quer dizer, são 7 nações poderosas, mais fortes, mais preparadas, que o próprio Deus iria entregar nas mãos dos israelitas. E era que quando Deus entregasse essas nações, era para Israel tomar posse e destruir completamente os inimigos. Vamos lá. Não façam tratados, nem tenham pena deles. Olha isso, não faça tratados. Vamos grifar aqui, ó. Não façam tratados e nem tenham pena deles. Não se unam a elas por meio de casamentos. Não deem suas filhas em casamento aos filhos delas, nem tomem as filhas delas como esposas para seus filhos, pois farão seus filhos se afastarem de mim para adorar outros deuses. Olha isso, serviria de laço. Se unir a essas nações serviria de laço, de armadilha, não é? É o que Deus está falando aqui, alertando aqui o povo para não fazer aliança com o inimigo. Por quê? Serviria de pedra de tropeço. Então a ira do Senhor arderá contra vocês e os destruirá rapidamente. Portanto, façam o seguinte: quebrem seus altares idólatras. Quer dizer, precisava de uma libertação no espiritual daquela nação. E despedacem suas colunas sagradas. Está falando o quê? Culto. Então tem que eliminar o culto à idolatria, né? O culto a outros
aos falsos deuses e também uma libertação espiritual. Cortem os postes de Azerá e queimem seus ídolos. Vocês são um povo santo que pertence ao Senhor, seu Deus. Dentre todos os povos da terra, o Senhor, seu Deus, os escolheu para serem sua propriedade especial. Então, quer dizer que Israel era a propriedade especial pertencente ao Senhor. O Senhor não se afeiçoou a vocês, nem os escolheu por serem mais numerosos que outras nações, pois vocês eram a menor de todas as nações. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou. Olha isso, interessante. Que maravilhoso, né? Quer dizer, Deus não me escolheu, Deus não te escolheu porque você era o melhor. Sempre vai ter um melhor que nós. Mas Deus escolheu nós, Deus escolheu a mim, Deus escolheu a você, porque Ele nos ama. Ó. Antes foi simplesmente porque o Senhor os amou e foi fiel ao juramento que fez aos seus antepassados. Por isso, o Senhor os libertou como um forte da escravidão e da opressão do faraó, rei do Egito. Reconheçam, portanto, que o Senhor seu Deus é de fato Deus. Ele é o Deus fiel que cumpre por 1000 gerações sua aliança de amor com todos que o amam e obedecem os seus mandamentos. Não hesita, porém, em castigar e destruir aqueles que o rejeitam. Assim, obedeçam a todos estes mandamentos, decretos e estatutos que hoje lhes dou. Se vocês guardarem estes estatutos e os cumprirem com muito cuidado, o Senhor seu Deus cumprirá sua aliança de amor com vocês, como prometeu sob juramento a seus antepassados. Ele os amará, os abençoará e os fará crescer, tornando férteis seus filhos, sua terra e seus animais. Olha que glória! Ele vai demonstrar o amor dele, vai abençoar, vai fazer crescer, vai tornar fértil a nossa descendência, quer dizer, os nossos filhos e a nossa terra e os nossos animais. Tudo aquilo que nós empenhar em fazer, Deus vai prosperar, porque Ele é fiel. Mas nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Quando chegarem à terra que Ele jurou dar a seus antepassados, vocês terão produção farta de cereais, vinho novo e azeite, e também grandes rebanhos de bois e ovelhas. Vocês serão mais abençoados que todas as nações da terra. Você vê que se nós permanecer fiel a Deus, vai ter uma grande diferença da prosperidade, da riqueza que Deus vai nos entregar para as outras nações. Há uma diferença muito grande. Nenhum de seus homens ou mulheres será estéril, e todos os seus animais darão cria. O Senhor os protegerá de toda enfermidade. Não permitirá que sofram as doenças terríveis que conheceram no Egito. Em vez disso, ele as enviará sobre todos os seus inimigos. Quer dizer, a enfermidade que viria sobre a minha vida vai para o meu adversário. Destruam todas as nações que o Senhor seu Deus lhes entregar. Não tenham pena delas, nem adorem seus deuses. Por isso, seria uma armadilha para vocês. Talvez vocês se perguntem: como podemos conquistar essas nações que são muito mais numerosas que nós? Não tenham medo delas. Lembre-se apenas daquilo que o Senhor seu Deus fez ao faraó e a toda a terra do Egito. Lembre-se das grandes demonstrações de poder que o Senhor seu Deus enviou contra eles. Vocês viram com os próprios olhos. E lembre-se dos sinais e maravilhas da mão forte e do braço poderoso com os quais ele os tirou do Egito. O Senhor seu Deus usará esse mesmo poder contra todos os povos que vocês temem. Sim, o Senhor seu Deus enviará terror para o expulsar.
Olha o que Deus vai fazer. Vai enviar terror para expulsar os poucos sobreviventes que ainda estiverem escondidos de vocês. É medo, terror é medo, pavor. Quer dizer, Deus iria atacar o inimigo e no ponto fraco dele, e ao medo. Não tenham medo dessas nações, pois o Senhor seu Deus está entre vocês e é Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará essas nações diante de vocês, pouco a pouco. Olha só, hein? Olha o segredo aqui. Pouco a pouco, Deus iria estar expulsando, eliminando da terra prometida o inimigo. Então, se fazia necessário que Israel se mantivesse firme ao Senhor. Se fazia necessário que Israel perseverasse no cumprimento das leis do Senhor. Vocês não as eliminarão de uma vez, pois se assim fosse, os animais selvagens se multiplicariam rápido demais e os ameaçariam. Mas o Senhor seu Deus as entregará a vocês. Ele as lançará em total confusão até que sejam destruídas. Entregará os reis dessas nações em suas mãos, e vocês apagarão o nome deles da face da terra. Ninguém poderá lhes resistir, e vocês destruirão a todos. Olha que promessa gloriosa e poderosa que Deus dá. Queimem os ídolos das nações no fogo, e não cobicem a prata nem o ouro que os revestem. Não tomem nenhum desses metais para si, por isso seria uma armadilha para vocês. É algo detestável para o Senhor seu Deus. Não levem para dentro de suas casas objeto algum que seja detestável, pois, como eles, vocês serão destruídos. Considerem essas coisas absolutamente detestáveis, pois estão separadas para a destruição. Capítulo 8. Chamado para lembrar e obedecer. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que hoje lhes dou. Assim, vocês viverão e se multiplicarão e entrarão e tomarão posse da terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os guiou pelo deserto, estes 40 anos, humilhando-os. Quem fala que Deus não humilha aí? Tem gente que fala aí, N, A por mais B, que Deus não humilha ninguém. Está aqui a prova, ó. Lembre-se de como o Senhor seu Deus os humilhou, pondo-os à prova seu caráter, para ver se vocês obedeceriam ou não a seus mandamentos. Sim, mais uma vez, sim, ele os humilhou, permitindo que tivessem fome. Em seguida, ele os sustentou com maná, um alimento que nem vocês nem seus antepassados conheciam, a fim de lhe ensinar que as pessoas não vivem só de pão, mas de toda a palavra que vem da boca do Senhor. Ao longo de todos esses 40 anos, suas roupas não se gastaram e seus pés não incharam, nem criaram bolhas. Pensem nisto. Assim como o pai disciplina o filho, também o Senhor seu Deus disciplina vocês para o seu próprio bem. Portanto, obedeçam aos mandamentos do Senhor seu Deus, andando em seus caminhos e temendo a Ele, pois o Senhor seu Deus está levando vocês para uma terra boa, com riachos e tanques de água, com fontes que jorram nos vales e colinas. É uma terra de trigo e cevada, com vinhedos, figueiras e romãzeiras com azeite e mel. É uma terra onde há muito alimento e não falta coisa alguma. É uma terra onde há ferro nas rochas e cobre em grande quantidade nos montes. Quando tiverem comido até se saciarem, lembre-se de louvar o Senhor, seu Deus, pela boa terra que lhes deu. A terra não faltaria nada. A terra tinha tudo e mais um pouco que Israel precisava. Porém, Israel precisava manter-se fiel a Deus.
Tenham cuidado para que em meio à fartura, isso é verdade, não se esqueçam do Senhor. Tenham cuidado para que em meio à fartura não se esqueçam do Senhor, seu Deus, e desobedeçam aos mandamentos, estatutos e decretos que hoje lhes dou. E isso é fato, irmãos. Muitas das vezes nós pedimos para que Deus venha abrir-nos uma porta, venha nos prosperar, e quando as coisas começam a acontecer em nossas vidas, muitos de nós se afastamos do Senhor, se esfriamos na fé. E aí por quê? Vem aquele negócio do ego do homem. Ah, não preciso agora de Deus. Já tenho tudo que eu preciso. E, infelizmente, muitos caem nessa armadilha de achar que não precisa de Deus. Quando ficarem satisfeitos e forem prósperos, quando tiverem construído belas casas onde morar, e quando seus rebanhos tiverem se tornado numerosos, e sua prata e seu ouro tiverem se multiplicado, junto com todos os seus bens, tenham cuidado. Aí eu escutei uma vez, eu ouvi uma vez um pastor falando que nós somos abençoados quando Deus tira algo de nós, de nossas vidas. Mas somos provados quando Deus entrega algo em nossas mãos. E isso é verdade. Tenha cuidado quando a prosperidade vier sobre a tua vida. Tenha cuidado quando os materiais se multiplicarem em tua vida. Porque vem com um sentido, com um propósito. Deus jamais vai te prosperar sem propósito. Né? E o propósito de Deus é coletivo, não é individual. Não é para mim, é para nós, é para a igreja, é para ajudar, é para contribuir. Amém? Deus, ele coloca coisas em tuas mãos que lá na frente ele vai pedir de volta. Assim ele fez com Abraão. Deus entregou a Abraão, filho da promessa, mas chegou um determinado tempo que Abraão foi provado por Deus, quando Deus pediu Isaac de volta. E aí qual é a nossa postura? Quando Deus te dá riqueza e te pedir para usar dessa riqueza para abençoar outras pessoas. Aí é que está. A Deus te dá fama para quê? Tem uma causa para ela. O nome do Senhor precisa ser engrandecido, conhecido entre as nações. Amém? Tudo tem um propósito, irmãos. Tudo tem um propósito. E o propósito é coletivo, é relacionado com a igreja do Senhor. É coletivo, não é individual. Deus não trabalha no individualista. Deus não trabalha no individualista. Embora o que ele tem na minha vida é diferente da sua. A forma de Deus agir é individual, porém com o propósito de coletivo. Ele age na minha vida, me capacita, me dá dons, talentos, me dá sabedoria para mim atingir o coletivo. Nunca Deus vai fazer algo na minha vida que tem a ver só comigo. Não vai parar em mim o que Deus irá fazer. Deus vai fazer através de mim. Deus vai fazer através de você. Amém? Sempre avisando o coletivo, nunca o individual. Então, tenham cuidado quando as coisas começarem a prosperar, crescer, expandir. Não se tornem orgulhosos e não se esqueçam do Senhor seu Deus, que os libertou da escravidão na terra do Egito. Ele os guiou pelo deserto imenso e assustador, cheio de serpentes venenosas e escorpiões, uma terra quente e seca. E ele lhes deu água da rocha, sustentou-os no deserto com maná, alimento que seus antepassados não conheciam, para humilhá-los e prová-los, para o seu próprio bem. Olha só, a humilhação é para o bem, a provação é para o bem. Não adianta querer fugir, não adianta querer fugir. Para você ser exaltado, primeiro você precisa ser humilhado. Para você receber a vitória, primeiro você precisa lidar com as derrotas. Você precisa lidar com as derrotas, porque as derrotas te capacitam para as vitórias. Amém? Não adianta falar, eu nunca vou ser derrotado. Não. Às vezes se faz necessário você passar
pelos fracassos, pelas derrotas, para te amadurecer. E ninguém pode cair no mesmo erro. Nós não podemos cair no mesmo erro. Nós não podemos cometer o mesmo pecado. Amém? Você pode cair em outro pecado, mesmo, mas não no mesmo. Você pode cometer vários erros, mas não sempre os mesmos. Que aí errar 2 vezes, cair no mesmo erro 2, 3 vezes, 10 vezes, é sinal que você não foi liberto, que você não quer também buscar uma libertação, né? Porque uma vez que você é aprovado por Deus e aí você reprova nessa prova, você vai ser provado de novo nela. E Deus espera a sua aprovação, não a sua reprova de novo. Lembra de onde tu caíste, arrepende-te e volte a praticar as obras. Amém? Então Deus espera de nós um arrependimento. Fez tudo isso para que vocês jamais viessem a pensar: conquistei toda essa riqueza com a minha própria força e capacidade. Olha aí, ó. Aí que tal? Quando Deus começar a te prosperar, você precisa entender que a glória é totalmente do Senhor, não é tua. Não foi na força do seu braço, não foi na força do seu conhecimento, não foi o seu dom. O dom quem te deu foi Deus, não é teu, é dele. Por isso, nós devemos dar glória a Deus. Lembre-se do Senhor, seu Deus. É Ele que lhes dá força para serem bem-sucedidos, a fim de confirmar a aliança solene que fez com seus antepassados, como hoje se vê. Uma coisa, porém, eu lhes garanto: se vocês se esquecerem do Senhor, seu Deus, e seguirem outros deuses, adorando-os e curvando-se diante deles, certamente serão destruídos. Assim como o Senhor destruiu outras nações em seu caminho, vocês também serão destruídos, caso se recusem a obedecer ao Senhor, seu Deus. Então temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Amém? Devemos tomar muito cuidado. No capítulo 9 agora, nós vamos ver a vitória que Deus dá. A vitória vem pela graça de Deus, não vem pela força do nosso braço. Ouça, ó Israel, hoje você atravessará o rio Jordão para ocupar a terra que pertence a nações muito maiores e mais poderosas que você. Povos que vivem em cidades com muralhas que chegam até o céu. Seus habitantes são fortes e altos, descendentes dos famosos Inaquins. Você já ouviu o ditado quem é capaz de resistir aos Enaquins? Eram os gigantes da terra. Esteja certo, porém, que hoje o Senhor seu Deus vai adiante de você como fogo devorador. Ele os derrotará e os humilhará diante de você, para que você os expulse e os destrua rapidamente, como o Senhor prometeu. Foi isso que Deus fez através de Davi contra Golias. Davi era pastor de ovelha, né? Franzino, né? Uma estatura não muito alta, não tinha aparência de rei, não tinha aparência de soldado, né? E Deus dá a vitória para Davi. Então, o Davi e Golias é um exemplo, é o maior exemplo, talvez, no Velho Testamento, de que nós vencemos um inimigo mais forte, mais poderoso que nós, usando a força que vem de Deus. Então, jamais Davi poderia bater no peito e falar: fui eu que venci. Não, foi Deus que venceu através de mim. Depois que o Senhor seu Deus tiver feito isso por você, não diga em seu coração: o Senhor me deu essa terra porque sou justo. Não, é por causa da perversidade das outras nações que ele as expulsa de diante de você. É por causa do pecado deles que eu estou colocando você na terra de Canaã. Você não está prestes a tomar posse da terra deles porque é justo ou íntegro. O Senhor, seu Deus, expulsará essas nações diante de você, somente por causa da perversidade delas, e para cumprir o juramento que fez a seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Reconheça, portanto, que o Senhor, seu Deus, não lhes dá essa boa terra como propriedade, porque você é justo,
pois não é. Na verdade, você é um povo teimoso. É verdade, irmãos. Às vezes nós vemos pessoas sendo abençoadas, né? Assim, nossa, só está sendo abençoado, mas só está fazendo besteira. De vez em quando, aqui ou ali, acaba fazendo besteira e está sendo abençoada. As coisas parece que para ela acontece rápido. Não é, irmãos? É Deus mostrando para nós que não é por nosso mérito, é mérito do Senhor. Porque se fosse pelo nosso mérito, se fosse pela nossa justiça, a glória não seria de Deus. Por isso que a salvação vem pela fé, não vem pelas obras. A salvação vem por fé. Se a salvação viesse por obras, o ladrão da cruz não seria salvo nos últimos segundos da vida dele. O ladrão da cruz não seria os últimos segundos dele, ele não alcançaria o paraíso, salvação, a vida eterna. Então a salvação é pela fé. Agora, transformação de vida é pura obediência e renúncia. Lembrem-se e jamais se esqueçam de como vocês provocaram a ira do Senhor seu Deus no deserto, desde o dia em que saíram do Egito até agora. Vocês têm se rebelado contra o Senhor constantemente, até mesmo no Monte Sinai. Tanto provocaram a ira do Senhor que ele esteve a ponto de destruí-los. Isso aconteceu quando eu estava no monte, recebendo as tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança que o Senhor tinha feito com vocês. Aqui, falando na primeira pessoa, já dá para entender que é Moisés escrevendo esse livro. Passei 40 dias e 40 noites ali, e durante todo esse tempo não comi nem bebi coisa alguma. O Senhor me deu as 2 tábuas, nas quais gravou com seu próprio dedo todas as palavras que lhes tinham proclamado do meio do fogo quando estavam reunidos ao pé do monte. Passados os 40 dias e 40 noites, o Senhor me entregou as tábuas de pedra gravadas, com os termos da aliança. Então o Senhor me disse: levante-se, desça agora mesmo, pois o povo que você tirou do Egito se corrompeu, como se desviaram depressa do caminho que eu lhes havia ordenado. Derreteram o metal e fizeram um ídolo para si. O Senhor também me disse: vi como este povo é teimoso e rebelde. Fique de lado, e eu os destruirei e apagarei o nome deles debaixo do céu. Depois farei de você e de seus descendentes uma nação mais poderosa e mais numerosa que eles. Olha só que interessante, né? Deus estava disposto a destruir o povo e a partir de Moisés tinha 2 filhos, a partir de Moisés, né, faria uma nação. Moisés poderia ter pensado em si. Quantos líderes pensam em si? Se Deus faz uma proposta dessa, tinha muitos líderes que iriam falar: não, pode destruir esse povo rebelde e teimoso. Começa de mim mesmo, Senhor, uma grande nação. Mas não, Moisés não fez isso. Moisés intercedeu pelo povo e Deus não destruiu Israel. Então, enquanto o monte ardia em chamas, virei-me e comecei a descer, levando às mãos as 2 tábuas de pedra gravadas com os termos da aliança. Quando olhei para baixo, vi que vocês haviam pecado contra o Senhor seu Deus. Tinham derretido metal e feito para si um ídolo em forma de bezerro. Como se desviaram depressa do caminho que o Senhor lhes havia ordenado. Então, peguei as 2 tábuas de pedra e as joguei no chão, despedaçando-as diante de vocês. Por que Moisés teve essa atitude? Porque na Bíblia fala que Deus não leva em consideração o tempo de ignorância. Se o povo naquele momento tivesse acesso às leis de Deus, o povo seria destruído. O povo seria culpado de pecado. Mas quando Moisés quebra as tábuas dos 10 mandamentos ali na frente do povo, é protegendo o povo. É protegendo. Então a atitude de Moisés foi de proteger o povo. Glória a Deus. Vamos lá. Em seguida, como havia feito antes, prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites. Não comi nem bebi coisa alguma por causa do grande pecado que vocês haviam cometido ao fazer o que era mal aos olhos do Senhor, provocando sua ira.
tive muito medo por causa da ira ardente do Senhor, que ameaçava destruir vocês. Mais uma vez, porém, o Senhor me ouviu. O Senhor estava tão irado com Arão que também queria destruí-lo, mas eu também orei em favor de Arão. Tomei o pecado de vocês, o bezerro que havia feito, o derreti no fogo e o moí até virar pó fino. Em seguida joguei o pó no riacho que desce do monte. Vocês também provocaram a ira do Senhor em Taberá, em Massá e em Quibrote Ataavá. E em Cades Barneia, o Senhor deu a seguinte ordem: subam e tomem posse da terra que eu lhes dei. Mas vocês se rebelaram contra a ordem do Senhor, seu Deus, e não confiaram nele nem lhe obedeceram. Sim, vocês têm se rebelado contra o Senhor desde que os conheço. Prostrei-me diante do Senhor durante 40 dias e 40 noites, porque o Senhor tinha dito que os destruiria. Orei ao Senhor e disse: ó soberano Senhor, não os destruas. Eles são o teu povo, a tua propriedade especial, a quem resgataste do Egito com teu grande poder e tua mão forte. Peço que te lembre dos teus servos Abraão, Isaque e Jacó, e não leves em conta a teimosia e perversidade e o pecado deste povo. Se os destruíres, os egípcios dirão: eles morreram porque o Senhor não foi capaz de levá-los à terra que tinha prometido lhes dar. Ou talvez alguém digam, né? Talvez alguém diga: eles os destruiu porque os odiava, levou-os ao deserto de propósito para matá-los. No entanto, eles são o teu povo, a tua propriedade especial, que tiraste do Egito, com tua grande força e com o teu braço poderoso. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, Moisés estava deixando bem claro para o povo: não é por mérito de vocês, não é pela justiça de vocês, muito pelo contrário. Se vocês olhar para trás e ver o histórico de vocês, vocês vão ver teimosia e rebeldia contra Deus. E aqui no capítulo 10, Moisés vai relatar que precisou Deus escrever de novo as tábuas, mais uma vez, aí sim para que o povo viesse a ouvir e receber as leis do Senhor. Naquela ocasião, o Senhor me disse: corte 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Faça também uma arca de madeira e suba ao monte para encontrar-se comigo. E eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas anteriores, aquelas que você despedaçou. Em seguida, coloque as tábuas na arca. Fiz, portanto, a arca de madeira de acácia e cortei 2 tábuas de pedra, como as anteriores. Subi ao monte levando as tábuas na mão. Mais uma vez o Senhor escreveu os 10 mandamentos nas tábuas e as entregou a mim. Eram as mesmas palavras que o Senhor lhes tinha proclamado do meio do fogo no dia em que vocês se reuniram ao pé do monte. Então virei-me, desci o monte e coloquei as tábuas na arca da aliança que eu tinha feito. As tábuas ainda estão dentro da arca, conforme o Senhor me ordenou. Os israelitas saíram dos poços do povo de Jacã e viajaram para Mosera, onde Arão morreu e foi sepultado. Eleazar, seu filho, serviu como sacerdote em seu lugar. Em seguida viajaram para Udigodá e de lá para Jotbatá, terra com muitos ribeiros. Naquela ocasião, o Senhor separou a tribo de Levi para carregar a arca da aliança do Senhor e para estar diante do Senhor, a fim de servi-lo e de pronunciar bênçãos em seu nome. Essas são as suas responsabilidades até hoje. Por isso os levitas não têm porção alguma de terra como herança entre seus irmãos israelitas. Aí mais uma vez, nós vamos lembrar, lá no livro de Atos, um homem chamado Barnabé. Ele possuía uma terra de herança que herdou dos seus pais. Mas levita não tinha terra. Não sei de que forma o pai de Barnabé tinha aquela terra, tinha recebido aquela terra, tinha conquistado aquela terra, para deixar para Barnabé, o seu filho, uma herança. E a Bíblia fala que ele se converteu, vendeu a sua propriedade e entregou todo o dinheiro aos pés dos apóstolos.
Quer dizer, houve um conserto nos levitas, naquela tribo. Aquela atitude de Barnabé, houve um arrependimento e um conserto para a tribo de Levi. O próprio Senhor é a sua herança, conforme o Senhor seu Deus lhes prometeu. Quanto a mim, fiquei no monte, na presença do Senhor, 40 dias e 40 noites, como da primeira vez. E também dessa vez o Senhor ouviu minhas súplicas e concordou em não destruí-los. Então o Senhor me disse: levante-se, siga a viagem e guie o povo para que entrem e tomem posse da terra que jurei a dar seus antepassados. Agora, Israel, que o Senhor, seu Deus, requer de você somente que tema o Senhor seu Deus e que viva de maneira agradável a Ele, e que ame e sirva ao Senhor seu Deus de todo o coração e de toda a tua alma. Obedeça sempre aos mandamentos e decretos do Senhor, que hoje lhes dou para seu próprio bem. Veja, os mais altos céus e a terra, e tudo que nela há, pertence ao Senhor seu Deus. E, no entanto, o Senhor escolheu seus antepassados para amá-los e escolheu vocês, descendentes deles, dentre todas as nações, como hoje se vê. Portanto, submetam-se a Ele de coração e deixem de ser teimosos. Pois o Senhor seu Deus é um Deus dos deuses e Senhor dos senhores. Pois o Senhor seu Deus é Deus dos deuses e Senhor dos senhores. É o grande Deus, o Deus poderoso e temível, que não mostra parcialidade e não aceita subornos. Ele faz justiça aos órfãos e às viúvas, ama os estrangeiros que vivem entre vocês e lhes dão alimento e roupas. Portanto, amem também os estrangeiros, pois em outros tempos vocês foram estrangeiros na terra do Egito. Temam o Senhor seu Deus, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Quando fizerem juramentos, jurem somente pelo nome dele. Somente Ele é seu Deus, o único digno de seu louvor, aquele que por vocês fez os milagres poderosos que vocês viram com os próprios olhos. Quando seus antepassados desceram até o Egito, eram apenas 70 pessoas. Agora, porém, o Senhor seu Deus os tornou tão numerosos quanto as estrelas do céu. Amem o Senhor seu Deus e obedeçam sempre ao que ele exige, seus estatutos, decretos e mandamentos. Lembre-se de que hoje não falo a seus filhos, que nunca experimentaram a disciplina do Senhor, seu Deus, nem viram a grandeza, a mão forte e o seu braço poderoso. Eles não viram os sinais e os atos poderosos que ele realizou no Egito contra o faraó e toda a sua terra. Não viram que ele fez aos exércitos dos egípcios e a seus cavalos e carros de guerra, como ele os afogou no Mar Vermelho enquanto perseguiam vocês. Ele os destruiu e até hoje não se recuperaram. E até hoje mesmo, o Egito não se recuperou. Seus filhos não viram como o Senhor cuidou de vocês no deserto até chegarem aqui. Não viram o que ele fez a Datã e a Abirão, filhos de Eliabe, descendente de Ruben, quando a terra abriu a boca no acampamento israelita e os engoliu, junto com suas famílias, tendas e todos os seres vivos que pertenciam a eles. Vocês, porém, viram com os próprios olhos que o Senhor realizou todos esses atos poderosos. E aqui no versículo 8, Moisés ele vai relatar, vai contar as bênçãos decorrentes à obediência. Uma consequência, Você obedece e aí você é abençoado. Portanto, obedeçam a todos os mandamentos que hoje lhes dou, para que tenham forças para avançar e conquistar a terra da qual estão prestes a tomar posse. Se obedecerem, terão vida longa na terra que o Senhor jurou dar a seus antepassados e a vocês, os descendentes deles. Uma terra que produz leite e mel com fartura, pois a terra que vocês estão prestes a entrar para tomar posse não é como a terra do Egito, de onde vocês vieram e onde plantavam as sementes e faziam valas de irrigação com o pé, como numa horta. A terra da qual em breve tomarão posse é uma terra de montes e vales,
com chuva em grande quantidade, terra da qual o Senhor seu Deus cuida continuamente todo ano. Quem cuida daquela terra era Deus. Todo ano, todas as estações, todos os meses, Deus cuidava. Se obedecerem fielmente aos mandamentos que hoje lhe dou e amarem ao Senhor seu Deus e servirem a Ele de todo o seu coração e de toda a sua alma, Ele mandará as chuvas na estação apropriada, as chuvas de outono e de primavera, para que vocês juntem suas colheitas de cereais e produzam vinho novo e azeite. Ele dará bons pastos para seus animais e vocês terão alimento com fartura, mas tenham cuidado. Não deixem seu coração ser enganado, levando-os a afastar-se do Senhor e a adorar outros deuses. Se o fizerem, a ira do Senhor se acenderá contra vocês. Ele fechará o céu e reterá a chuva, e a terra não produzirá suas colheitas. Em pouco tempo vocês serão removidos da boa terra que o Senhor lhes dá. Gravem essas palavras no coração e na mente. Amarrem-nas na mão e prendam na testa como lembrança. Ensinem-nas a seus filhos. Conversem a respeito delas quando estiverem em casa e quando estiverem caminhando, quando se deitarem e quando se levantarem. Escrevam-nas nos batentes das portas de suas casas e seus portões, para que enquanto o céu permanecer acima da terra, vocês e seus filhos prosperem nesse chão que o Senhor jurou dar a seus antepassados. Obedeçam cuidadosamente a todos os mandamentos que lhes dou. Amem o Senhor seu Deus andando em seus caminhos e apegando-se firmemente a ele. Então, o Senhor expulsará todas as nações diante de vocês. E embora elas sejam muito maiores e mais fortes, vocês tomarão posse de suas terras. Todo lugar em que puserem os pés será de vocês. Suas fronteiras se estenderão do deserto ao sul até o Líbano, ao norte do rio Eufrates, a leste até o mar Mediterrâneo, a oeste. Aonde quer que forem toda a terra, ninguém será capaz de lhes resistir, pois o Senhor seu Deus fará os povos se apavorarem e temerem vocês, como lhes prometeu. Vejam hoje. Olha só. Grifa isso. Vejam hoje. Lhes dou a escolha entre bênção e maldição. Vocês serão abençoados se obedecerem aos mandamentos do Senhor, seu Deus, que hoje lhe dou. Mas serão amaldiçoados se rejeitarem os mandamentos do Senhor, seu Deus, afastando-se de seus caminhos e adorando deuses que vocês não conheciam. Olha isso, irmãos. Moisés e Deus, né? Dão a escolha para o povo. Você que precisa decidir entre a bênção e a maldição. É uma escolha sua. Deus dá essa oportunidade. Deus dá esse livre arbítrio para você escolher entre a bênção e a maldição. Entre o céu e o inferno. Entre Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida, em ídolos. Você que escolhe. Você crê ou não. Você acredita ou não. A escolha é tua. Deus espera que você use do seu livre-arbítrio para escolher Ele. Para escolher estar com Ele. Quando o Senhor, seu Deus, lá no capítulo 12, esses são os decretos e estatutos que vocês devem ter o cuidado de cumprir todos os dias em que viverem na terra que o Senhor, seu Deus e seus antepassados lhes dá para tomarem posse. Quando expulsarem as nações que vivem ali, destruam todos os lugares em que elas adoram seus deuses, no alto dos montes, nas colinas e debaixo de toda árvore verdejante. Derrubem os altares idólatras e despedacem as colunas sagradas. Queimem os postes de Azerá e quebrem suas imagens esculpidas. Apaguem completamente o nome de seus deuses. Não adorem o Senhor seu Deus da forma como esses povos pagãos adorem os deuses deles. Em vez disso, busquem o Senhor seu Deus no lugar que ele escolher
dentre todas as tribos para habitar e estabelecer seu nome. Foi a tribo de Judá. Ali vocês apresentarão os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir votos, as ofertas voluntárias e as ofertas da primeira cria do gado e dos rebanhos. Aqui está falando dos dízimos, das ofertas sagradas, das ofertas para cumprir voto, das ofertas voluntárias e das ofertas da primeira cria do gado. Sim, 4 ofertas e um dízimo. 4 tipos de oferta e um dízimo. Ali vocês e seus familiares comerão na presença do Senhor seu Deus e se alegrarão com tudo o que realizaram, porque o Senhor seu Deus os abençoou. Vocês mudarão sua forma de adorar. Você sabe por que Deus ele requeria do povo tantas ofertas assim? Já parou para pensar? Você sabe por que Deus pedia as ofertas? Porque toda vez que o povo ofertava, o povo se lembrava de que foi Deus que deu. O povo se lembrava que não foi a força do seu braço, mas foi a força de Deus. Toda vez que você oferta, você precisa trazer à memória aquilo que Deus fez por você. Por isso que a oferta se chama oferta de gratidão. Amém? Hoje cada um faz o que bem entende, pois ainda não chegaram a um lugar de descanso, a terra que o Senhor seu Deus lhe dá como herança. Em breve, porém, vocês atravessarão o rio Jordão e se estabelecerão na terra que o Senhor seu Deus lhes dá. Quando ele lhe der descanso de todos os inimigos à sua volta e vocês estiverem vivendo em segurança na terra, levem ao lugar que o Senhor seu Deus escolher para a habitação do seu nome tudo o que eu lhes ordeno: os holocaustos, os sacrifícios, os dízimos, as ofertas sagradas, as ofertas para cumprir um voto que fizeram ao Senhor. Alegrem-se ali, na presença do Senhor seu Deus, com seus filhos e filhas e com seus servos e servas. Lembre-se de incluir os levitas que vivem em suas cidades, pois eles não receberão porção alguma de terra como herança entre vocês. Não tenham cuidado. Versículo 13. Tenham o cuidado de não sacrificar seus holocaustos onde bem entender, mas apresente-se-nos apenas no lugar que o Senhor escolher, no território de uma das tribos. Ali vocês oferecerão seus holocaustos e farão tudo o que lhes ordenei. Contudo, vocês poderão abater animais e comer a carne em qualquer cidade, sempre que desejarem. Comam à vontade os animais com os quais o Senhor seu Deus os abençoar. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja ela cerimonialmente pura ou impura. Assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Não comam, porém, o sangue, derramem no chão como se fosse água. Não comam em suas cidades o dízimo dos cereais, do vinho novo e do azeite, nem a oferta da primeira cria do gado e dos rebanhos, nem oferta alguma para cumprir votos, nem as ofertas voluntárias, nem as ofertas sagradas. Comam essas ofertas na presença do Senhor seu Deus, no lugar que eles escolher. Comam com seus filhos e filhas, com seus servos e servas e com os levitas que vivem em suas cidades. Alegrem-se, alegrem-se, alegrem-se na presença do Senhor, seu Deus, em tudo o que fizerem. E tenham muito cuidado para não deixar de fora os levitas enquanto vocês viverem em sua terra. Quando o Senhor, seu Deus, expandir seu território, como lhes prometeu, e vocês desejarem comer carne, poderão comer à vontade. Se o lugar que o Senhor, seu Deus, escolher para estabelecer seu nome ficar distante de onde moram, vocês poderão abater qualquer um dos animais que o Senhor lhes deu, do gado ou dos rebanhos de ovelhas, e comer carne em suas próprias cidades, conforme lhes ordenei. Qualquer pessoa poderá comê-lo, esteja cerimonialmente pura ou impura, assim como qualquer um pode comer carne de gazela ou de veado. Mas nunca comam o sangue, pois o sangue é a própria vida. E vocês não podem comer carne com o sangue que lhes dá vida. Não comam o sangue, derramem-no no chão como se fosse água. Não comam o sangue para que tudo vá
bem com vocês e com seus filhos, pois farão o que é certo aos olhos do Senhor. Levem ao lugar que o Senhor escolher as ofertas sagradas e as ofertas apresentadas para cumprir um voto. Apresente a carne e o sangue dos holocaustos no altar do Senhor seu Deus. O sangue dos outros sacrifícios será derramado no altar do Senhor seu Deus, mas vocês poderão comer a carne. Tenham cuidado de obedecer a todas as instruções que lhes dou, para que tudo vá bem com você e com seus descendentes, pois farão o que é bom e certo aos olhos do Senhor seu Deus. Você vê que tudo que a gente faz hoje de bom na presença de Deus, os nossos filhos, a nossa descendência serão abençoados, serão tocadas com as coisas boas. Agora, se eu fizer o que é mal, agora se eu fizer o que é ruim, será que a minha descendência não é tocada também? Não é atingida também? Quando o Senhor seu Deus for adiante de vocês e destruir as nações, e vocês as expulsarem e se estabelecerem na terra delas, não caiam na armadilha de seguir os costumes das nações e adorar seus deuses. Não fiquem curiosos a respeito de seus deuses. Nem perguntem como essas nações adoram seus deuses. Queremos seguir seu exemplo. Não, adorem o Senhor seu Deus da forma como outras nações adorem os deuses delas, pois realizam para eles todo tipo de atos detestáveis que o Senhor odeia. Chegam até a queimar seus filhos e filhas como sacrifícios a seus deuses. Olha isso. Portanto, tenham cuidado de cumprir todas as ordens que lhes dou. Não acrescentem nem tirem coisa alguma. Amém, irmãos? Glória a Deus. Até aqui. É isso. Precisamos obedecer a Deus. Precisamos cumprir os seus mandamentos e trazer a nossa memória. Antes de você ofertar, lembre-se de que Deus fez por você, para que o seu coração permaneça grato a Deus. Nunca foi nós, sempre foi Ele. Amém? Que Deus te abençoe, querido. Compartilhe esse vídeo, se inscreve aí no meu canal, toque aí no sininho de notificações e eu tenho certeza que Deus abençoará grandemente a tua vida. Amanhã estaremos de volta.